Olá, tudo bom? Me chamo Jonathan Selmo Simonassi, sou instrutor soneca e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da ética na capoeira. A ética, ela é uma doutrina filosófica, uma vertente da filosofia que estuda o comportamento humano, né? Então nós temos, como por exemplo, para Sócrates, a ética é uma busca pela verdade, pela virtude, pela sabedoria, através do autoconhecimento e da reflexão crítica. Para Aristóteles, a ética tem como seu objetivo a felicidade. Para este filósofo, a felicidade era uma boa vida e esta corresponderia a uma vida digna, né? Para Platão, o indivíduo ético é aquele que é capaz de governar a si mesmo. Então, o que é importante a gente falar? Nós, como capoeiristas, nós somos formadores de indivíduos. Por quê? Somos também profissionais da educação. A educação física, né? A educação no contexto da formação do indivíduo, né? Sendo a filosofia o conhecimento utilizado em prol da humanidade. Então a capoeira tem sim sua filosofia, e se nós formos ver alguns documentários, né, nós vamos ver o pessoal do Recôncavo Baiano, bem como outros locais, falando sobre suas experiências, sua vivência, né? Tal qual o mestre, para ser considerado mestre, bastava ser reconhecido pela comunidade local. Então tinha que ser uma pessoa que tinha feito algo em prol daquela comunidade. Vamos lá. As sementes que nós plantamos são os frutos que nós colheremos. Qual indivíduo eu estou formando na capoeira, né? Então só é possível ensinar pelo exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona aqui, não adianta. Nós sempre vamos aprender pelo exemplo. Então, por exemplo, se eu digo para o meu aluno, não fume, fumar é errado, vai te trazer malefícios no futuro. E eu fumo, como é que eu vou poder estar passando esse ensinamento para o meu aluno? Então, eu, antes de tudo, tenho que ser exemplo para poder dar o exemplo, né? De que adianta sermos formadores da moral, da ética e do bem-estar coletivo e falar sempre na pauta de que tem que proteger nossas crianças de pessoas maldosas, se nós fazemos tudo o que há de errado, né? Então, primeiro tem que ser um exemplo. As pessoas respeitáveis, elas se dão respeito. Muitas das vezes, pessoas vão querer te pintar como uma pessoa errada, como uma pessoa depravada, como uma pessoa descontrolada, como uma pessoa instável. Mas, na verdade, isso são todas táticas de manipulação que os manipuladores utilizam, né? Como é que a gente pode se blindar contra isso? Pessoas respeitáveis se dão respeito, né? Seu aluno não irá te respeitar se você fizer o contrário. Então, se eu trato meu aluno como um coleguinha, ele não vai me respeitar quando eu falar sério com ele. E o professor, ele tem que ter esse equilíbrio entre ser um líder, né? E o mestre, entre ser um líder, entre estar envolvido na formação daquele indivíduo, né? Ao que também lhe compete, porque a nossa personalidade é determinada por fatores genéticos que vêm de nossos pais, por fatores nossos mesmos e pelo ambiente. Então aqui o professor está incluído no processo de formação do ambiente, né? Vamos lá. Se você não fizer isso, o seu aluno não irá te respeitar. Em tudo, há limites. A mais simples das relações, tal qual um vizinho, um conhecido, até as mais complexas, tal qual um casamento, né? Necessita de limites. Então, se eu sou um professor, eu tenho uma relação com esse aluno de professor-aluno. É preciso ter limites, sim, né? Em treino, somos aluno e professor. Após o treino, podemos ser amigos, mas mesmo assim, limites devem ser respeitados. Esta é a fórmula para durar qualquer amizade, né? Então, minha amizade com fulano não deu certo. Por quê? Talvez vocês misturaram as coisas, né? Relacionamentos dentro da capoeira, isso não dá certo. Então, muitas das vezes a pessoa começa com um interesse pela capoeira, ou já vi muitas pessoas também que só entram na capoeira para poder arranjar um interesse amoroso, e isso não é interessante. Então você, como professor, como mestre,
você tem autonomia para admitir aquele aluno, aquele integrante, ou não. Então, se você já nota que essa pessoa tem essas intenções, não é importante ela estar na capoeira, porque a paixão dela em si não é pela capoeira. E aí, quando algo der errado no relacionamento que ela tem com outra pessoa que ela arranjou dentro da capoeira, que não é de todo correto, né, porque pode trazer problemas, essa pessoa sairá da capoeira. E a capoeira ainda será errada. Né? Então, é aí que entra a ética. A capoeira ela tem um sistema hierárquico. Né? Então, quais são as figuras de autoridade dentro da capoeira? Nós temos os berimbaus, gunga, médio, viola. Né? O gunga, ele manda no conceito regional, médio, Angola, e o viola ele dobra. Né? Então, quando o berimbau ele der a senha, significa que os capoeiristas podem sair para o jogo. Quando o berimbau baixar, significa que é quando os capoeiristas saírem. Então, muitas das vezes a pessoa está tão entretida ali no jogo que ela não nota que o berimbau baixou. E se ele baixou, é sinal de que deve se respeitar e os capoeiristas devem se retirar. Mas os capoeiristas, por algum motivo, acabaram se desentendendo e estavam se atracando na roda. O berimbau baixou, desagarra e solta na hora. Não tem desculpa. Berimbau baixou, ele é a autoridade máxima, deve ser respeitado. Né? Tanto que quem está no gunga é o majoritário do local. Então é um capoeirista mais antigo, é um mestre, é um professor. Né? Então, mais ainda. A respeito das graduações de mestre, nós temos grão-mestre, mestre terceiro grau, mestre segundo grau, mestre primeiro grau. E aqui eu coloquei mestrando, porque ele está mais próximo de mestre do que de professor. Né? Mestrando é um grau abaixo de mestre, também pode ser chamado de contramestre em alguns locais. E essas graduações de mestre terceiro, segundo e primeiro também podem ser mestre de primeiro grau, né? Verde, branco com tarjeta verde, ou branco com verde, tem algumas variações. As graduações de professor, nós temos professor, instrutor, que sou eu, monitor e formado. Também devem ser respeitadas. E também o capoeirista que está ministrando o treino. Se eu chego em um local a qual tem um formado ministrando um treino, a qual tem outro capoeirista ministrando um treino, pode ser de qualquer graduação, e eu me disponho a treinar com esse capoeirista de modo que não serei eu que estarei ministrando a aula em si, eu não mando nessa aula. Eu posso ser o capoeirista mais antigo, mas a partir do momento que eu me predisponho a pegar um treino com esse capoeirista, eu devo respeitá-lo como uma figura de autoridade, porque naquele momento ele é o mais antigo. Né? O capoeirista é mais antigo também. Então, se eu sou instrutor, eu tenho que ter mais respeito como professor. O ideal é que nós respeitamos, né? Nós viemos a respeitar as pessoas, independente de suas graduações ou o que elas representam. Mas, no sistema hierárquico, né? O mais antigo é o professor. Então, eu como instrutor, devo respeito ao professor e assim adiante. O que não é seu não deve ter a sua interferência. Eu não devo mandar no que não é meu. Eu não devo comentar sobre o que não é meu. Eu não devo espalhar notícias negativas sobre o que não é meu. E eu não devo tocar no que não é meu. Isso envolve o aluno, comportamento. Se eu noto que o comportamento dos alunos de outro professor não condizem com as minhas virtudes e valores, eu não devo ficar falando mal daqueles alunos ou falando mal daquele professor. Isso é ética. A postura, né? Então, na capoeira, ela também é pautada em valores militares. Nós temos a posição de descanso. Ela estou prestando o meu respeito ao capoeirista que está ministrando a aula, o mais antigo. Então, em alguns momentos ele vai comandar à vontade, né? O volto a descansar, volto a descanso, né? Então ele vai comandar. Eu não posso ficar assim. Se eu coloco o braço para frente, na capoeira, eu estou dizendo que eu sou o mais antigo do local. Né? Eu não posso ficar assim. Tudo isso é falta de respeito. Né? Então, se eu vejo que os alunos de outro professor estão agindo de determinada maneira, não sou eu que estou ministrando o treino, não são meus alunos, eu não devo interferir neles. Né? Então, isso é responsabilidade do professor deles. Conhecimento. Eu sou um capoeirista mais antigo.
Aí eu tenho conhecimento sobre a capoeira. E para eu mostrar que eu tenho conhecimento, eu vou desmerecer um capoeirista mais moderno, fazendo perguntas a ele que provavelmente ele não saberia, né? Não é ilegal isso também. Então eu não devo interferir nele. Se o meu intuito é ensinar, eu devo ensinar e não humilhar. Conceito. Tem um conceito. A capoeira a qual eu faço é a capoeira contemporânea. Então ela engloba capoeira regional e capoeira Angola. Eu não sou da capoeira regional, eu não sou da capoeira Angola. Sou capoeirista contemporâneo, né? Então nós temos parte das duas capoeiras, que a capoeira regional também tem parte de outras lutas, bem como nós temos defesa pessoal, nós temos outros fundamentos inseridos dentro dessa capoeira. Se eu estou vendo que um capoeirista está tocando o conceito regional, num toque Angola, toca regional, canta Angola, os alunos estão no conceito Angola, né? Porque nós temos sentado, palma 1, 2, 3, nós temos as cantigas, os corridos, a ladainha. Então todos esses são conceitos musicais que estão envolvidos em determinados conceitos da capoeira. Então eu não posso misturar eles, né? Mas há capoeiristas que acabam misturando segundo a minha nomenclatura. Então quando eu olho isso, eu estranho. Mas eu não devo desmerecê-lo, eu não devo humilhá-lo, eu não devo expor seu erro. Isto é ética. A formação da bateria, né? Então nós temos gunga, médio, viola. O atabaque fica à direita da roda para mim que estou de frente para ela. E o pandeiro à esquerda para mim que estou de frente para ela. Se eu estiver na bateria, o atabaque vai ficar à esquerda, né? Se eu estiver nos berimbaus. E o pandeiro vai ficar à direita. Tá? Então, se eu vejo isso diferente, também tem roda com 2 pandeiros, como vários outros instrumentos. Se a gente for pegar o livro de capoeira Angola para poder estudar, nós vamos ver que há muitos outros instrumentos, né? Reco-reco, dentre outros. Então, se eu vejo algo diferente, às vezes eu posso estar errado também no meu ver, né? Nós temos que sempre pensar isso. Não significa que eu não confie no que eu não aprendi. No que eu aprendi, perdão. Não confio no que eu aprendi. Eu confio sim no que eu aprendi. Só que nós temos que ser humildes de sempre que a gente observar algo diferente do que estamos acostumados, nós temos a humildade de não desmerecer ou de não expor nossa própria ignorância. Quando o ignorante abre a boca, as pessoas têm certeza de que ele é o ignorante. Se ele estiver em silêncio, as pessoas ainda podem cogitar a possibilidade de ele ser uma pessoa sábia. E os instrumentos, né? A formação da bateria, os instrumentos, a organização. O ambiente ao qual eu fui, é um ambiente limpo, salubre. Os alunos estão uniformizados. Existe a capoeira, né? Antigamente era muito conhecida, que é a capoeira de rua. Então, alguns alunos não utilizavam uniforme, né? Então, nós temos que ter respeito pelas pessoas, pelos ambientes. Se eu estou em um local que eu não me sinto bem, o que eu posso fazer é me retirar, respeitosamente. Não devo desmerecer ninguém. Nomenclatura. Aqui a gente vai falar a respeito da variação diatópica e da variação diastrástica, que nada mais é do que a variação de local e variação de contexto sociocultural. Como você pode ter notado, eu utilizo algumas palavras diferentes, né? Pois eu leio muito. Então, isso é uma variação diastrástica. A variação diatópica é referente ao local onde você nasceu. Então, nós vamos ter pessoas que falam bergamota, pessoas que falam tangerina, pessoas que falam lavradeira, pessoas que falam libela, variação diatópica. Pessoas que falam mortandela, é uma variação diastrástica. É referente ao conhecimento que essa pessoa tem, o contexto econômico e o contexto social, né? Então, uma pessoa que não teve tanto estudo, ela vai falar de uma maneira, a pessoa que teve mais estudo falará de outra. Tá? Então isso é completamente normal. Quem é que está errado, referente a nome de movimento? O movimento pode se chamar chapa rodada ou pisão rodado. Pode se chamar canivete ou beija-flor. Né? Quem é que está errado? Ninguém está errado. Todos estão corretos. O berimbau. O berimbau é um dos símbolos máximos, né, da capoeira. Quando Benedito Rui Barbosa queimou os documentos que diziam
a origem do berimbau, infelizmente nós perdemos essa informação, então não tem como ter uma origem exata, pois não tem isto documentado. Porém, quando eu penso em atabaque, eu penso só em capoeira? Não. Quando eu penso em pandeiro, eu penso só em capoeira? Não. Mas certamente quando eu penso em berimbau, eu penso em capoeira. Berimbau é o símbolo máximo da capoeira, né? Então, ele é pessoal. Eu não posso tocar o berimbau de outro capoeirista sem permissão dele. Eu não posso sair pegando instrumentos. Se os berimbaus estão deste modo aqui, eu posso passar por cima deles? Não, isso é um baita de um desrespeito, né? E ele que comanda a roda, como eu já tinha dito. É preciso proteger as crianças e as mulheres, as nossas ou não. Então, quando eu falo assim, ó, eu não gostaria que ninguém fizesse nada de errado com a minha mãe, ok. Eu não gostaria que ninguém fizesse nada de errado com meu filho, com a minha filha, ok. Mas e quando não é a sua mãe? E quando não são os seus filhos? Você deve ter respeito, responsabilidade, da mesma maneira ou até mais. Você confiaria em deixar o seu filho com um capoeirista que não é profissional? Você confiaria em deixar as pessoas com a sua mãe, pessoas que desrespeitariam ela? Então a gente tem que sempre pensar assim. Na verdade, é importante a gente entender que mesmo que as pessoas não sejam de nossa família, nós temos sim que respeitá-las. O filho não é meu, o pai e a mãe deixou aí, o pai e a mãe não querem nem saber, não vem na reunião, não vem ver o que está acontecendo. Você tem que ter responsabilidade por eles do mesmo jeito, tá? Meninas e mulheres não devem ir à capoeira de short curto, nem calça laica. A capoeira, ela se faz de calça e sem ser apertada, até por questões de saúde, né? A criança, os pais têm que instruir a criança a não ficar abraçando qualquer adulto. A criança dá um beijo na bochecha de um parente, ok. Abraçar um parente, ok. Qualquer adulto, não. Eu noto uma inocência muito grande nas crianças a qual eu dou aula, né? É um carinho muito grande que essas crianças têm pela gente. Elas nos abraçam. É um carinho enorme, como se a gente fosse realmente da família delas. Mas será que todo mundo tem um coração puro? Será que todo mundo vai tratar essas crianças com respeito? Não vai. Eu tenho auxiliar em necropsia e tanatopraxia. Então nós estudamos matérias de perícia, né? E na perícia nós temos a psicologia forense, que estuda a mente do criminoso, né? Assim como a criminologia, que envolve várias outras áreas, e também faço tecnólogo em investigação forense, perícia criminal, que também tem as mesmas matérias, de maneira mais aprofundada. O que eu estou querendo dizer? Quando nós vamos pensar em um criminoso, o crime ele não tem face. Então, quando você acha que uma pessoa que vai fazer maldade com você ou com um parente seu, ela é uma pessoa esquisita? Não. Muitas das vezes essa pessoa pode ser seu Joãozinho que você vê todo dia indo comprar pão, um velhinho muito inocente, uma pessoa que não aparenta, né? Ou pessoas que misteriosamente se aproximam da criança e tem uma intimidade muito grande e fica sempre falando é como uma filha para mim, é como um filho para mim, eu gosto muito dessa criança. Não são todos, mas são red flags, sinais de alerta que nós temos que prestar atenção. Por que esse adulto tem assim um carinho, uma intimidade tão grande com essa criança do nada? Nós, como professores, nós temos que proteger nossas crianças, tá? Então, é importante que os pais irem, né, aos treinos para observar o que está acontecendo, quais são as pessoas que estão perto de seus filhos, como os seus filhos agem. Então isso é muito importante. Não devem ser incentivadas a prática de brigas. Um atleta, um lutador, ele é diferente de um brigão. Então eu não formo brigões, eu formo atletas e lutadores. O capoeirista, ele deve ser respeitável, né? Infelizmente, alguns capoeiristas formam outros capoeiristas para ficar visitando academias alheias
e criando brigas, porque na visão deles isso faz com que desenvolva o jogo. Mas você gostaria que o seu aluno levasse uma meia-lua na cabeça? Você gostaria de ver o seu aluno no hospital? Você gostaria de ver o seu aluno com o supercílio aberto? Você gostaria que os pais te responsabilizassem? E com razão, né? Então, quem é que... E você fica mal visto. É isso que você quer para si? É essa imagem que você quer da capoeira? As pessoas te veem como uma pessoa repulsiva, né? As pessoas têm apatia por você? Não é isso que eu quero, né? Nem para mim, nem para os meus alunos. O capoeirista, ele deve ter noções de primeiros socorros e um kit à disposição, né? Nós temos a Lei 13.722 de 2018, que ela diz, né, a Lei Lucas, que todo profissional que esteja envolvido no trabalho infantil, na educação infantil, ele precisa ter, no mínimo, noções de primeiros socorros, né? Então eu recomendo que vocês consultem esta lei, tá? Lei 13.722 de 2018. O ensino. O aluno é diferente do discípulo, né? Eu prefiro muito mais ter discípulos do que alunos. O que é o aluno? O aluno, ele é um integrante do grupo, né? Que ele é temporário, ele é passageiro. Ele está ali somente para fazer capoeira como um entretenimento, um passatempo, e ele não leva os valores do professor e do mestre para si. A filosofia de vida dele é completamente diferente, né? Então o aluno é uma pessoa que você dá aula. Ele não vai carregar a sua filosofia de vida, né? Ele não vai seguir os seus passos. Então eu prefiro muito mais ter discípulos. O discípulo, ele segue os passos do professor. O discípulo respeita o professor. O discípulo dá ouvidos ao professor. Nós temos um ditado que diz assim: quem não sentou para aprender não pode ficar de pé para ensinar. E também é importante, ó, como eu tinha falado a respeito do processo de formação do indivíduo, antigamente, nas escolas, né, o professor era uma figura majoritária e o que ele falava estava dito e o aluno estava abaixo dele. O aluno não tinha, não era um formador, ele não participava do processo de formação de conhecimento. Hoje em dia o aluno ensina algo para o professor ensina algo para o aluno e juntos, em colaboração, eles participam do processo de produção de conhecimento. Tá? Então nós temos a informação se torna conhecimento a partir de um processo que é realizado. Então o aluno, ele vai também te ensinar muitas coisas. Poxa, mas o que uma criança pode me ensinar? Muitas das vezes a não ser um adulto tão rígido, a enxergar a vida com mais beleza, né? A respeitar os outros. As crianças nos lembram de muitas coisas que, infelizmente, quando nos tornamos adultos, nós esquecemos. Pergunte para uma criança o que é certo e o que é errado, que ela te dirá. É certo responder um amigo? Não. É certo tratar mal os familiares? Não. Então, tudo isso a criança está te ensinando também, né? Então, esse processo também, o professor também aprende com o aluno. E os fundamentos e tradições, que é nada mais é do que o conhecimento técnico do capoeirista. Então, ele precisa saber sobre a história, Guerra do Paraguai, invasões holandesas, né? E conhecimento cultural e histórico da capoeira. Sabe, os conceitos, coisas que eu falei para vocês, né, que também são mais aprofundadas. Eu estou falando aqui de maneira um pouco mais superficial nesse vídeo. Ele vai ficar muito longo, muito extenso. Aí vamos falar a respeito de jogo, treino e cordialidade, né? O jogo deve acompanhar o ritmo do berimbau. Está tocando a benguela, ritmo cadenciado, né? Angola, ritmo cadenciado. Os capoeiristas estão jogando muito rápido, né? É martelo, pisão rodado, meia-lua presa, numa velocidade absurda. Isso não está condizente com o ritmo. Então, o jogo deve acompanhar o ritmo do berimbau. O mais antigo deve começar o jogo. Vai se começar a roda de capoeira. Quem é que vai começar a roda de capoeira? O mais antigo. O capoeirista mais antigo que estiver presente, ele vai ir à frente do berimbau e outro capoeirista deve unir-se a ele, né? Geralmente ele chama algum capoeirista, né? Algum mais moderno para poder ir junto com ele. O mais antigo chama o passo a dois, também é um processo na capoeira Angola, ao qual os capoeiristas podem
mandingar e mostrar um pouco de sua malandragem, né? De sua expertise e também descansar. O mais antigo chama a volta ao mundo. Quando ocorre algo que eu não queria, né? Na capoeira, quando ocorre algo que, por exemplo, um golpe pegou em alguém e aí eu não queria que aquilo acontecesse, nós vamos ter artigos que falam que a volta ao mundo representa uma volta no tempo, porque o capoeirista vai andando em sentido anti-horário na roda, como se quisesse desfazer o ocorrido. Assim como quando muda de toque também. Ele também fará a volta ao mundo. Então tem chama é o mais antigo. Tá? Os cumprimentos eles devem ser realizados tanto para o berimbau, para a bateria, quanto a roda. Vou sair lá no conceito Angola. Então eu vou lá, cumprimento o berimbau, a bateria, cumprimento a roda, saio de cabeça. Né? Não se deve sair da roda de costas para o jogo. Eu vou virar as costas e vou sair. Tem 2 capoeiristas jogando aqui atrás de mim. E se um golpe pegar em mim? Não sai, eu tenho que sair assim, olhando o que está acontecendo. Não se pega em bateria sem ser convidado. Fazer barulho é diferente de tocar. Alguém me deu a oportunidade de tocar um berimbau, né? Mesmo assim, eu não fui lá e peguei. Então eu não vou pegar e tocar o berimbau. Dum, 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 dum. Isso é um baita de um desrespeito. Eu tenho que saber tocar, eu tenho que ter técnica, expertise no berimbau, de modo que eu não precise ficar estourando o toque. Ou batendo na tabaque muito forte, de modo que você não consegue nem escutar o restante da bateria. Né? Ou até mesmo pandeiro. Não se pega em bateria sem estar uniformizado. Eu estou de calça, jeans, de camisa rosa, de camisa preta, o que for. Não estou uniformizado de capoeira. Eu vou pegar a bateria? Não. Então alguém vai lá e me oferece. Gostaria de tocar aqui o berimbau? Fala assim, muito obrigado, mas eu aprendi que quando eu não estou uniformizado, o ideal é não pegar o berimbau. Então eu respeitosamente digo que não. Se um mestre me oferecer o berimbau, vou fazer essa desfeita, eu posso explicar para ele. Ó, na minha nomenclatura, na minha academia, não é muito correto, peço desculpas ao senhor, então eu tenho que sempre respeitosamente dizer isso. Eu não vou falar, mestre, não vou pegar não. Isso é desrespeitoso, né? E aí, se ele falar, ele ordenou que eu pegasse o berimbau, né? Mas eu deixei claro de que eu sabia que era algo que eu não concordava. O mais moderno é cumprimento mais antigo. Estou eu aqui ministrando o treino, né? Ou tem um mestre já na academia e eu chego. É o mestre que tem que vir até mim? Não. Eu tenho que ir até o mestre e respeitosamente pedir para cumprimentá-lo, né? Assim como um aluno tem que vir ao professor fazer a mesma coisa. Aluno não bate e nem banda mestre. Eu não vou nem falar professor, porque professor não vai fazer isso, né? Então todas essas coisas que eu estou falando, se você está cogitando a possibilidade de entrar na capoeira, ou se você entrou na capoeira ontem, né, ou até mesmo hoje, você não conhece com certeza, mas quem já tem mais tempo sabe. Eu não chuto um mestre, eu não dou banda em um mestre, ele não é meu coleguinha, eu tenho que ter respeito por ele, entendeu? O mais moderno não chama a atenção do mais antigo. Eu estou vendo uma pessoa que tem mais graduação do que eu fazendo algo errado. Eu não vou chamar a atenção dele. O poste não mija no cachorro, né? O mais moderno não tira o mais antigo do jogo. Tem 2 capoeiristas lá jogando. Digamos que o jogo é de compra, né? Um capoeirista vai, tira o outro, entra o outro, tira o outro, entra o outro. Se aqui tem o mais antigo e aqui tem o mais moderno, eu vou retirar esse daqui. Eu vou pedir para esse daqui sair. Eu não vou tirar o mais antigo, né? Então tudo isso é questão de ética. Gente, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Quando nós vamos falar do que é certo, nós nos tornamos pessoas um pouco odiadas pelos outros, né? Esse vídeo que eu faço, eu estou fazendo ele falando por mim próprio. Eu não falo pelo grupo, tá bom? Porque o grupo não é meu, né? Então, em respeito ao meu mestre, eu digo que esse vídeo eu estou fazendo por conta própria, tá bom? Não tomem isso como uma pronúncia oficial do grupo ao qual eu faço parte, tá? Muito obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado, né? A capoeira é assim, ela deve se pautar no respeito, nas virtudes, no caráter. E é isso. Fiquem com Deus.
e até a próxima.